Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos chegando com o nosso culto matutino, tempo de ouvirmos a palavra do nosso Deus, de sermos edificados pelo poder da mesma, e nós temos a plena convicção de que o nosso Deus tem nos sustentado nesses dias que nós temos vivido. É claro que nós estamos com muita saudade dos irmãos, claro que faz muita falta a comunhão, mas nós temos a certeza e a garantia do Espírito Santo de que o Senhor tem cuidado de nós, tem zelado pela sua igreja. Hoje nós vamos iniciar o nosso culto, trazendo as famílias no altar, mas de uma maneira diferente. Todo terceiro domingo do mês de maio, nós celebramos o Dia do Jovem Presbiteriano. Então, ao invés de orarmos por uma família em específico, nós vamos orar por todos os jovens da nossa igreja. Eu tenho tido o privilégio de pastorear a mocidade da igreja e é muito bom ver o desenvolvimento, o crescimento da juventude, tal como o meu crescimento também como jovem presbiteriano. Nós temos a certeza de que o Senhor tem fortalecido a juventude diante de várias provações, tentações, obstáculos e desafios. Nós queremos pedir ao Senhor para que sustente os nossos jovens que vivem num contexto de pluralidade nas universidades, o secularismo, as várias oportunidades de abandonar o caminho do Senhor, e o nosso desejo é que eles permaneçam firmes, fiéis, íntegros, cheios de graça diante do Senhor e diante dos homens. Também nos lembramos dos jovens casais que estão aí dando início à sua vida conjugal. Que o Senhor continue sustentando, abençoando, fortalecendo a vida desses queridos. Aqueles jovens que estão solteiros e que oram pela chegada da sua noiva, do seu noivo, nós vamos colocar diante do Senhor as inquietudes do coração, as inquietações do coração dos jovens, na certeza de que o Senhor os sustenta, os guarda, e conforme o salmista escreveu no Salmo 19, versículo 9, de que maneira poderá manter puro o caminho, o jovem? Guardando, observando, segundo a sua palavra. Vamos orar em nome de Jesus. Deus bendito, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio que nós temos de desfrutar da Tua presença, do Teu cuidado, da Tua graça, do Teu consolo diariamente sobre a nossa vida. Senhor, nós nos lembramos aqui, nesse dia em que celebramos o Dia do Jovem Presbiteriano, a nossa juventude e a nossa mocidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem fortalecido esses jovens no poder do Teu amor. Que o Senhor em Cristo Jesus continue levantando jovens segundo o Teu propósito, para lutar nos dias difíceis. A Tua palavra nos fala que os jovens são fortes, que eles resistem o maligno, e que essa verdade possa ser aplicável e conhecida na nossa igreja e na nossa cidade. Ó Deus, louvamos ao Senhor pela vida dos jovens que já iniciaram a sua vida matrimonial, que o Senhor sustente a vida de cada jovem casal, no amadurecimento, no convívio, ó Pai, que a Tua boa mão esteja cuidando e zelando da vida desses queridos. Abençoe também os jovens que estão à espera, ó Deus, do seu noivo, da sua noiva, que o Senhor reserve, ó Pai, pessoas íntegras, segundo o Teu coração, dando tempo ao tempo, e que nós possamos construir casamentos frutíferos na Tua presença, que o Senhor dê ao jovem paciência, sabedoria, livre-os, Deus, de qualquer pensamento de vaidade, ó Pai, e que no nome do Senhor Jesus, eles sejam íntegros e retos no andar e no testemunho do Senhor. Que eles sejam sempre generosos e não avarentos. Que eles saibam cuidar da casa do Senhor e testemunhar do seu amor todos os dias de sua vida.
Abençoe, Deus, a nossa igreja por intermédio do Espírito Santo do Senhor e no nome de Cristo Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém e amém. Nós vamos louvar a Deus com um cântico espiritual nesse momento e que o Senhor possa falar ao seu coração por intermédio dessa música. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Quão maravilhoso é, forte que tudo é. Quão maravilhoso é o nome de Jesus. Quão maravilhoso é o nome de A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclamam tua glória, ressuscitaste de hoje pra sempre reinarás. Tu és Rei, tu és a glória, acima de todo nome está. De todo nome está. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, digno de louvor. A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 6, versículos 8 a 15, a continuidade das nossas exposições sobre o livro dos Atos. E não simplesmente os Atos dos Apóstolos,
mas os atos do Espírito Santo do Senhor. Eu vou ler o texto do versículo 8 ao versículo 15, mas a minha explanação vai se dar também em todo o capítulo 7, versículos 1 até o versículo 60. Eu não vou fazer a leitura de todo esse texto, por ser um texto grande, mas eu espero que os irmãos possam ler em casa e compreender esses versículos que tanto edificam o nosso coração. A palavra do Senhor, dos versículos 8 ao versículo 15 do capítulo 6, nos diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevavam o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos no Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Depois da Primeira Guerra Mundial, começaram a surgir na humanidade a figura dos heróis. Capitão América, logo depois o Super-Homem. O mundo precisava reconhecer que nas crises heróis se levantavam. Era comum olhar para um âmbito de desespero e ver através dos personagens heróicos uma esperança e uma maneira de enxergar o mundo de uma maneira diferente. Daquela crise que estavam vivendo, no meio daqueles dias incertos e impiedosos, a figura dos heróis começou a se tornar muito importante, porque o povo começava a aclamar as figuras dos heróis que estavam sendo levantados naqueles dias. Nos nossos dias, sentimos falta dos heróis. Perfis de homens e mulheres que exemplificam e testemunham de fato características essenciais a serem influenciadoras das próximas gerações. As músicas que ficam conhecidas falam de heróis que morrem de overdose. Os heróis que são aclamados vivem dentro das suas mansões, com os seus inúmeros recursos, sem se importar tanto com uma multidão que sofre. Esse texto que nós lemos não nos fala de um herói pintado pela mídia e pelos vários filmes, mas nos fala sobre o exemplo de um autêntico discípulo. Na semana passada nós falávamos sobre a eleição dos diáconos, os homens que foram escolhidos pela comunidade da igreja primitiva para cuidar, para servir as viúvas às mesas daquelas que estavam sendo omitidas na distribuição do pão. Um desses homens tinha o nome de Estevão. E Estevão era descrito na palavra de Deus como sendo um homem cheio do Espírito Santo do Senhor. Ao olhar para a vida de Estevão, não cabe a nós venerarmos e adorarmos o personagem,
mas cabe a nós olharmos para o bom exemplo de Estevão e entender que esse homem estava anunciando alguém que era muito maior do que ele. Nessa manhã, eu gostaria de falar sobre o exemplo de Estevão e da necessidade que nós temos de buscar homens e mulheres como exemplos de fé, cheios do Espírito Santo, do temor a Deus, revelando para a geração que nasce que ela tem esperança sim. Esperança de olhar para os bons exemplos e se formar mediante o testemunho dos mesmos. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo disse isso várias vezes para as igrejas: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esse texto em particular nos traz dois caminhos a seguir. O primeiro, o de procurarmos na nossa geração esses exemplos de fé. E o segundo desafio, a oportunidade que nós temos de desenvolver em nós um papel para que as pessoas possam olhar e buscar a nossa vida como exemplo. Quais são as características da vida de Estevão que nos aproximam de um exemplo, de um discípulo autêntico e verdadeiro? Eu gostaria de mencionar algumas delas. E a primeira é que o exemplo de Estevão como discípulo está na sua sabedoria e mediante o Espírito que ele falava. Olha o que diz o versículo 10 do capítulo 6 que nós lemos. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Sem dúvidas, Estevão foi um homem do qual o mundo não era digno. Estevão apresentava características de um homem que o mundo não reconhecia. A multidão olhava para Estevão e testemunhavam da sua sabedoria, e somente testemunhavam dessa sabedoria porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo do Senhor. Não é tempo de olhar para a nossa vida e apontar para ela, vendo apenas a nossa incapacidade de desenvolver uma fé autêntica. É tempo de olhar para essa crise que nós estamos vivendo e enxergar em Deus, no Espírito Santo do Senhor, a oportunidade para que Ele, e não nós, desenvolva uma fé autêntica, genuína, para que a multidão que nos cerca possa olhar para a nossa vida e buscar exemplo através da nossa sabedoria e através do Espírito Santo que age em nós. Falta-nos exemplos de fé, porque a igreja vive assustada. Está na hora de deixar o Espírito Santo continuar realizando uma obra na nossa vida. E eu gosto muito dessa expressão sabedoria, porque quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 7, nós vemos Jesus falando sobre o seu sermão escatológico, os sinais da sua vinda, e ele fala sobre os terremotos, ele fala sobre as guerras, ele fala sobre as epidemias, ele fala sobre a apostasia, a ação do anticristo, mas ele também nos diz no versículo 15, porque nos últimos dias eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Veja que os últimos dias apresentam sim essas calamidades que nós estamos vivendo, e de fato elas são acentuadas a cada dia.
elas evidenciam os sinais da vinda do Senhor, mas juntamente com os sinais que nos espantam, o Senhor também prepara homens e mulheres cheios do Espírito Santo para que proclamem a palavra, para que vivam a sabedoria, para que preguem a paz, o consolo para um mundo que está no caos. Meus irmãos, é hora de formar em nós um perfil de um autêntico discípulo, alguém cheio de sabedoria, alguém cheio do Espírito Santo, alguém que a multidão não pode resistir, porque falamos através do poder do Espírito e estamos cheios da sabedoria do Espírito Santo do Senhor. É óbvio que a piedade começa a despertar uma oposição violenta do mundo, e isso é um sinal, quando o mundo começa a olhar para a igreja e se opor à mensagem dela, nós precisamos resistir, firmes e firmados na sabedoria do Espírito Santo do Senhor. Eu gosto desse texto, porque quando o Sinédrio preparou a cilada para Estevão, preparando falsas testemunhas que se opuseram a ele, quando olharam para Estevão, quando fitaram os olhos em Estevão, viram nele o seu rosto como rosto de anjo. Que rosto é esse, pastor? Não é esse rosto pintado por muitos como um cabelinho enroladinho, uma auréola. O anjo do Senhor sempre foi mensageiro do Senhor. E quando eles olhavam para Estevão, eles olhavam o seu rosto resplandecendo como de um mensageiro autêntico do Senhor. E é isso que acontece com a vida daqueles que procuram buscar a sabedoria e se encher cada dia mais do Espírito Santo do Senhor. Eles colocam o seu rosto, a sua mente, o seu coração diante do nosso Deus, e o povo enxerga esses discípulos como mensageiros do Senhor. Em tempos de crise, nós precisamos de heróis. E esses heróis não são os heróis falíveis e humanos. Esse herói é muito maior do que qualquer personagem de quadrinhos. Esse herói é o Espírito Santo do Senhor, que age e atua através da nossa vida. Que a sabedoria do Espírito Santo possa encher o seu coração e que você comece a ter as características de um autêntico discípulo do Senhor. Mas em segundo lugar, além de destacar a sabedoria e o espírito pelo qual Estevão falava, é importante destacar aqui o conhecimento das Escrituras que Estevão tinha. Ah, meus irmãos, falta-nos conhecimento das Escrituras. E erramos porque não conhecemos a verdade. Precisamos despertar o interesse próprio pela leitura das Sagradas Escrituras e nos encher dela, para que através das nossas palavras haja sabedoria, haja cautela, haja equilíbrio, para que da nossa boca saia palavras que edificam e não que corrompem. O problema é que nós estamos caindo demais nos debates ideológicos da nossa sociedade. O problema é que nós estamos falando demais das coisas que estão acontecendo segundo a ótica da nossa opinião e não estamos cativos às Sagradas Escrituras do Senhor. Volte os seus olhos para a palavra e veja que só a palavra de Deus procede às verdades da vida eterna. Falta-nos conhecimento da Bíblia. Precisamos buscar homens e mulheres que conheçam a Bíblia, que citam a palavra e que enchem os olhos de lágrima, que tenham temor pelas Escrituras, que entendam que dela procede as fontes da água da vida. E foi exatamente isso que começou a acontecer com Estevão. Quando o Sinédrio preparou aquela armadilha para ele, quando todo o povo olhou para ele, ele começou a falar. E sabe como foi o discurso de Estevão?
dos versículos 1 até o versículo 53 do capítulo 7 de Atos. Estevão começou a contar a história do povo de Israel. Estevão começou dizendo e contando a história de um homem chamado Abraão que saiu da Babilônia, instaurou a sua terra, instaurou a sua casa em Harã, porque ele confiava na palavra do Senhor que disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão deu origem a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó aos 12 patriarcas, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Gade, Azer, Dan, Naftali, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. José foi vendido pelos seus irmãos, ficou no Egito, perdoou os seus irmãos que haviam feito aquele mal contra ele, prosperou no Egito, sendo bênção, se tornando governador do mesmo, trazendo esperança para um mundo em caos, restaurando a economia daquele país e trazendo de volta a esperança para uma humanidade fadada ao fracasso. Depois que José morreu, Faraó se esquece daquele homem e diz a palavra do Senhor que agora os hebreus que povoavam o Egito se tornaram escravos do Egito. E o Senhor então chama Moisés para ser o libertador daqueles homens. E Moisés apenas prefigurava aquele que viria, o grande libertador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Estevão fala sobre os 3 ciclos da vida de Moisés. O primeiro, do seu nascimento até os seus 40 anos, quando ele estava no Egito, quando ele estava no palácio de Faraó e ele pensava ser alguma coisa. É quando ele mata um egípcio, foge para o deserto e ali começa o seu segundo estágio da vida, que vai dos 40 anos até os 80 anos. Ele casa com Zípora, ele mantém um convívio agradável com seu sogro, Jetro, e o Senhor ensina para Moisés, durante esses 40 anos, que Moisés não é nada. Ele começa a pastorear as ovelhas do seu sogro, se encontra com o Senhor no meio de uns arbustos que estavam pegando fogo, mas não se consumia. O Senhor diz para ele: tira as sandálias, porque esse solo que você pisa é solo santo. Moisés então cai com o rosto em terra, e o Senhor inicia o terceiro estágio da vida de Moisés. O primeiro, Moisés achava que era alguma coisa. O segundo, Deus mostrou para Moisés que ele não era nada. O terceiro, Deus disse para Moisés: veja o que eu posso fazer através de você, que não é nada. Moisés então volta para o Egito, liberta o povo através de 10 pragas. O povo atravessa o Mar Vermelho, conquista a terra de Canaã com Josué, com os juízes. Chega o período dos reis e diz a palavra do Senhor que Deus escolhe um homem segundo o seu coração, cheio de pecado, chamado Davi. Mas não é Davi que constrói o templo do Senhor. Quem constrói o templo do Senhor é Salomão. E é nesse ponto que Estevão começa a bater. E diz o versículo 13 do capítulo 6, que as testemunhas falsas falavam que Estevão não cessava de falar contra 2 coisas. Ele não cessava de falar contra a lei e ele não cessava de falar contra o templo. Mas era mentira. Estevão não falava contra a lei. Ele só dizia que o povo não devia venerar esse Moisés, mas deviam entender que a lei era simplesmente apontava para Cristo Jesus, o nosso Senhor. E ele não dizia contra o templo, ele só apontava que o templo não devia ser um lugar de veneração, não devia ser o centro da adoração do povo. Afinal de contas, o templo não é capaz de abranger, de abrigar
toda a glória de Deus. E é o próprio Estevão que cita Isaías capítulo 66, versículo 1 e 2, quando o profeta diz o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas e a todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito, que treme diante da minha palavra. Veja que o que Estevão fez não foi simplesmente uma lição inócua de história, mas foi um compêndio de teologia bíblica, desde Abraão até Salomão, mostrando para o povo que ao longo da história Deus se revelou, e esse Deus é grande, é eterno, Ele não pode estar contido num templo. O Senhor é muito maior do que o templo, o Senhor é muito maior do que o centro de adoração. O templo é apenas o lugar que nós nos reunimos fisicamente como igreja do Senhor para receber a palavra. Ele é indispensável para a adoração, mas ele não é maior do que Deus. Sabe o que eu tenho ouvido nesses dias de pandemia? Muitas pessoas dizendo o seguinte: o diabo conseguiu fechar as igrejas, o diabo conseguiu fechar os templos, chegamos e estamos no ápice, estamos na calamidade, porque os templos estão fechados. A única coisa que as pessoas se esquecem, quando dizem essas frases sem sabedoria, é que o templo é o lugar de reunião do povo de Deus, mas não é o lugar de habitação do Deus vivo e poderoso. Deus é muito maior do que as 4 paredes que nós erguemos na cidade. Deus habita num alto céu, governando todas as coisas, e ao mesmo tempo Ele habita com abatido e contrito de espírito. O que Estevão fez foi proferir as palavras de sabedoria vindas das Escrituras Sagradas. E nós precisamos cada vez mais conhecer as Escrituras do Senhor. Foi mediante esse discurso que talvez seja o maior sermão do Novo Testamento relatado em Atos. Ele diz o seguinte, que agora ele não é mais o acusado, mas ele coloca o sinédrio na acusação, dizendo o seguinte: esse Deus vocês mataram na cruz do Calvário. Veja que o poder das Escrituras nos dá argumento, nos dá fundamento para proferirmos e para levarmos para o mundo esperança, consolo e toda a substância que procede das Sagradas Escrituras. Estevão era um discípulo autêntico, em primeiro lugar por causa da sua sabedoria e do Espírito que habitava nele. Em segundo lugar, por causa do conhecimento das Sagradas Escrituras que esse homem tinha. E em terceiro e último lugar, pela sua confiança no momento da morte. Heróis sempre foram pintados como seres imortais. Super força, super agilidade, mas Estevão foi pintado como um homem fiel e que enfrentou a morte. Os versículos 54 a 60 nos narram acerca da morte de Estevão, e a palavra nos diz assim: ouvindo eles isto, todo o testemunho de Estevão, enfureciram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus.
Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Estevão morreu. E Estevão apontava as suas características de um autêntico discípulo na pessoa de Cristo Jesus. Diz a palavra do Senhor que aqueles homens rilhavam os dentes. Tamanho ódio que sentiam pelo discurso de Estevão. Não podiam resistir às palavras daquele homem. Tamparam seus ouvidos, apedrejaram aquele homem e mataram um grande exemplo de fé para a igreja primitiva. Mas diz a palavra que quando Estevão estava sendo arremetido, ou melhor, as pedras estavam sendo arremessadas contra ele, ele olha para os céus e ele vê os céus abertos. Eu imagino quando visito diversas pessoas que estão no leito de morte, e um caso curioso que aconteceu em Campinas, quando uma senhora disse para mim: eu estou pronta, eu estou vendo Cristo Jesus me buscar. Já testemunhou isso na sua família, algum ente querido que no momento da morte sente paz? Que no momento da morte, aquele problema que ninguém consegue resistir, a pessoa está serena e calma? É porque ela está vendo os céus abertos e a pessoa de Cristo Jesus dizendo para ela: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Estevão viu os céus abertos e viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as suas últimas palavras ainda foram palavras de fé, e ele mesmo repetiu duas expressões ditas por Cristo Jesus, quando ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ainda quando ele diz: não impute sobre eles esse pecado, tal como quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Um autêntico discípulo do Senhor tem confiança e não tem medo da morte. Ele enfrenta com convicção, com clareza, porque ele sabe que mesmo que o mundo se volte contra nós, Jesus Cristo nos recebe na glória. Tenha fé e confiança. Gostaria de encerrar essa mensagem com uma implicação prática. Diz as Sagradas Escrituras que quando Estevão morre, as suas vestes ficam nos pés de um jovem chamado Saulo. A morte de Estevão foi apenas um catalisador, como muitos autores escrevem. A morte dos discípulos se tornaram como o trigo, como a semente, que quando morre, quando gera semente, é o momento em que cresce. O sangue dos discípulos se tornou um catalisador para a expansão do reino de Deus. E foi através das vestes desse homem de fé que o jovem Saulo começou a ser transformado pelo poder do Evangelho do Senhor. E era através desse exemplo que Saulo teve que ele se encontraria com Cristo Jesus, que o questionaria dizendo: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrares contra os meus aguilhões, porque você me persegue. Eu te farei um vaso, um instrumento de Deus nas minhas mãos, e eu vou te mostrar o quanto vale sofrer pelo meu nome. Quais são as características de um autêntico discípulo?
o que você precisa manter e procurar ter na sua vida para ser então um catalisador para a nova geração? Viva cheio do Espírito Santo e da sabedoria do Senhor. Não se assuste com os dias maus, porque o Senhor levanta homens e mulheres corajosos e cheios de fé. Segundo lugar, vivam cheios do conhecimento das Escrituras do Senhor. É através do conhecimento da Bíblia que nós podemos trazer para o mundo o consolo e o confronto que ele precisa ter. Em terceiro e último lugar, confie no Senhor na vida e na morte. Estevão foi um mártir na terra, um valente no céu. Que através do seu exemplo nós possamos apenas ver quem Estevão anunciava. E este é muito maior do que o discípulo. Este é o Senhor Jesus, que vive e reina na minha e na sua vida, e que pode usar a nossa história para transformar e para impactar essa geração que tanto carece, muito mais do que herói, carece de um Salvador. E nós conhecemos Cristo Jesus, o Senhor da nossa história. Amém e amém. Deus bendito, nós louvamos ao Senhor, porque através do exemplo de Estevão, nós podemos contemplar quem Cristo é. Obrigado porque o Senhor fala ao nosso coração, e que através dessas características destacadas pela vida desse homem, nós, Igreja do Senhor, venhamos a desenvolver tais características para a expansão do reino do Senhor. Queremos ser autênticos discípulos e queremos ter a mesma visão que Estevão teve do céu aberto e da pessoa de Cristo Jesus nos recebendo na glória, dizendo: servos bons e fiéis, suportaram a tribulação e agora serão recebidos na glória. Confiamos em Ti e queremos nos encher do Espírito Santo do Senhor e da Tua palavra hoje e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, que a divina graça do Senhor Jesus Cristo, que o grandioso amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo repousem sobre vós, fazendo de vós exemplos autênticos de discípulos, hoje e até o dia que contemplarmos face a face o Senhor da nossa história. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.